Minha conversa hoje é com um dos homens mais importantes da política brasileira, presidente Fernando Henrique Cardoso, que comandou esse país por 2 vezes, que deixou um legado para o PSDB e que agora aparece com uma imagem muito forte, justamente aí ligada ao PSDB nacional e a possível candidatura de Aécio Neves. E eu vou conversar com esse homem que também é sociólogo e que foi o ministro que colocou ordem na política econômica do Brasil. Então a gente tem muito assunto para falar. Presidente, é um prazer conversar com você. Mas aí eu fui para a esquerda, né? Então tinha ligação com o pessoal do Partido Comunista. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. O PT é um partido que faz parte da vida política e social brasileira. Os que imaginam que vão acabar com o PT estão prestando um desserviço à democracia. E eu vou conversar com esse homem que também é sociólogo e que foi o ministro que colocou ordem na política econômica do Brasil. Então a gente tem muito assunto para falar. Presidente, é um prazer conversar com você. O Brasil, na situação de hoje, doutora Neves, como é que o senhor está vendo esse Brasil do Fernando Henrique Cardoso? Sua Excelência, o presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. Você não pode ter uma atitude conservadora. Né? Você não pode ter uma atitude conservadora. Né? Então estou aqui, eu vou entrevistar este homem que é o grande nome do PSDB, da história do PSDB no Brasil, o presidente da República. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o professor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. Mas a Vale do Rio Doce não foi vendida. Ela foi doada. Aquela fortuna que os jornais, no cinismo que caracteriza a imprensa brasileira, aquele valor publicado, 3,338 bilhões de dólares, aquele dinheiro que representaria menos de 0,5% do valor real da Vale. Em 1993, 5 de março de 1993, houve uma reunião secreta entre a cúpula do Foro de São Paulo, o senhor Fernando Henrique Cardoso e os membros do Diálogo Interamericano, que é a ala esquerda do Partido Democrata Americano. Isso só foi noticiado num único jornal do mundo, que é o Grama, edição cubana, não edição internacional. Por uma felicidade, através do Zé Carlos Graça Wagner, foi pioneiro no estudo dessas coisas, veio para na minha mão a primeira página desse jornal Grama. Mas só tinha a primeira página com as chamadas, umas 15 linhas. E foi ali que eu tomei conhecimento da informação. Então decidi procurar a página interna, para completar a informação. Então quer dizer que pelo menos essa cúpula petista do PSDB está sabendo de tudo. E é cúmplice do negócio. Um faz e o outro esconde. Né?
E eu vou conversar com esse homem que também é sociólogo e que foi o ministro que colocou ordem na casa, na política econômica do Brasil. Então a gente tem muito assunto para falar. Presidente, é um prazer conversar com você. E os golpistas? Esse bando de coxinhas de extrema direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto. Mas esses grupos são, na verdade, clowns. Eles são quase palhaços no meio da manifestação e são absolutamente ignorados, desprezados por 99% dos manifestantes. Então... E esse caso do Fernando Henrique, eu vou divulgar o quanto eu puder. Estou falando isso, mas o pessoal não está prestando muita atenção, não. Estou falando, olha, meu filho, o Fernando Henrique ele não é um membro, mas ele é um cúmplice, ele é um amigo do Foro de São Paulo. E é ele que está aqui, ó, do meu lado, presidente. Vamos falar especificamente aqui com o nosso internauta. Aqui no Brasil, políticos se manifestaram sobre a morte de Fidel Castro. E eu espero que o que foi positivo, por exemplo, a generalização da saúde, da educação, e uma certa simplicidade, um certo sentimento de igualdade, não se perca com a prosperidade que poderá vir a ocorrer. Bom, a gente tem um universo de blogueiros, né? Eu sou blogueira, Ricardo Sete, meu amigo, blogueiro, Noglar, meu amigo, blogueiro, e tantos outros por aí. Mas é verdade, hoje realmente os blogs têm um papel decisivo. Quando foi que surgiu, vamos dizer, essa coisa comunista nas escolas? No governo FHC. Quando foi que surgiu e se enriqueceu e fortaleceu o MST? No governo MST, no governo FHC. E assim, quando surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, desarmamento civil, tudo foi o governo FHC. Ele preparou todo o terreno para isso e agora quer se fazer de herói. Né? O crescimento da violência começou quando? Governo FHC.